Fala aí, gente! Bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que todos estejam bem. Bom, meu povo, estou de volta em mais uma videoaula aqui no nosso canal Estudo Fácil. Olha que beleza, meu povo! Bom estar aqui novamente com vocês em mais uma aula, não é verdade, meu povo? Bom, vamos começar o nosso assunto de hoje. Na videoaula de hoje vamos tratar de um tema de física do setor A, que corresponde às aulas 1 a 4 da apostila 9 do Sistema Ângulo de Ensino, tá bom? É um tema de eletrodinâmica e nessa aula falaremos especificamente de potência e primeira lei de Ohm, tratando um pouquinho da parte teórica, que é bem simples, e partindo para os exercícios, que é onde nos interessa mais, não é verdade? E olha, para você que ainda não é inscrito no nosso canal Estudo Fácil aqui no YouTube, já se inscreve, deixe o seu like, ative as notificações e também compartilhe com seus amigos para que eles também venham estudar conosco, beleza, meu povo? E também lembre-se de seguir o nosso Instagram, @estudo.fácil, fechou? Belezura? Bom, então nessa aula vai ser basicamente isso, tá bom? Física do setor A, eletrodinâmica, potência e primeira lei de Ohm, e aí a gente vai seguindo aí numa boa. Fechou, meu povo? Belezinha? Então bora soltar a vinheta do nosso canal. Simbora, meu povo! Aê, meu povo, voltei, estou de volta aqui, então bora começar a conversa falando de potência elétrica, que no caso aqui já é a parte teórica, né? Então eu tenho que lembrar de algumas coisas, né? Corrente elétrica, isso aí nós vamos relembrar e nós temos que lembrar que a corrente elétrica, que é o I, é ΔQ sobre ΔT, tá bom? Ou o famoso kit, né? Que é ΔQ igual a I vezes ΔT. Né? E aí o que nós temos que lembrar também é que a potência relaciona o trabalho sobre o tempo, ou seja, a energia, a variação de energia, quanto eu tinha no final, né? Quanto eu tinha no início, quanto eu tinha no final, e o que eu usei é o trabalho. Né? Então é o trabalho sobre o tempo, que também a gente pode escrever por U vezes I. A gente também pode escrever dessa maneira. Fechou? E aí o que nós temos que lembrar? Potência, energia em joule e tempo em segundo. Então, joules por segundo vai dar watts. Porém, o watts também pode significar o U, ele é medido em watts, desculpa, em volts, e o I em ampere, ou seja, o watts ele é ao mesmo tempo joules por segundo como volts vezes ampere. E aí a mesma coisa, os dois vão dar watts. Olha que interessante. E aí nós também temos aquela unidade da energia em quilowatt-hora. Tá bom? No sistema internacional, a energia em joules, potência em watts, tempo em segundo. Porém, num sistema mais usual e prático para todo mundo, energia em quilowatt-hora, potência em quilowatt e o tempo tem que estar em hora. Tá bom? Lembrando que a potência, desculpa, que 1 kWh equivale a 3,6 vezes 10 a sexta joules, tá bom? Isso é importante fixar. Beleza? Então, fechou, vamos embora. Bom, seguindo aqui agora falando mesmo de resistência elétrica, que é aqui que mora a primeira lei de Ohm, não é verdade? Então, seguindo, ó, nós temos essa imagem aqui de um gerador e tudo mais, tudo belezinha. E aí aqui nós temos, ó, considerando-se um valor fixo de DDP, no caso o U, quanto menor a resistência elétrica do equipamento, maior a corrente elétrica. Então, quanto menor a resistência, maior a corrente. E aí a gente conclui que R vezes I são inversamente proporcionais, porque elas são quanto maior a corrente, quanto maior a resistência, menor a corrente. Não é verdade? Então, é esse lance aí. Então, pode-se concluir, ó, que a resistência elétrica está relacionada com a dificuldade que o equipamento oferece à formação da corrente elétrica. Isso que é o conceito, digamos assim, de resistência. Tá bom? A resistência é medida em ohms, que é, então, ohms é igual a volts por ampere, porque o U é medido em volts, está certo, e o I em amperes. Fechou? E aí, nós também temos o inverso ali da resistência, mas isso daí eu não vou entrar em questão porque não nos interessa nessa aula, tá bom? E aí, agora sim, falando da primeira lei de Ohm, né, é quando R é igual a U sobre I,
né, que é aquela famosa frase, aquela famosa fórmula que está sempre rindo, né, porque ela riu, né, R vezes I é igual a U, será constante. Olha que beleza, aqui ó, será constante, porque no caso agora acabou a pilha do meu mouse, e aí eu perdi ali o mouse, mas enfim, será constante assim como neste gráfico aí. Tá bom? Que aí a resistência, se você medir, ó, aqui ela vai aumentar proporcionalmente, ó. Proporcionalmente. Ai, que beleza. Bom, e aí nós temos fórmulas de calcular potência. Gente, só um minuto aqui, deixa eu pegar a pilha. Só um minuto. Pronto, peguei aqui a pilha. Vamos ver se agora vai funcionar. Vamos ver, agora foi? Também não foi. Ah, agora foi. Pronto, então beleza, meu povo. Agora sim. Bom, nós temos o que? A potência pode ser calculado pelo π. P é igual a U vezes I, que nós já tínhamos visto no slide, não no anterior, no outro, né? Porém, você sabe que o U ele é R vezes I. Então, se você substituir aqui, nós vamos cair no P igual a R vezes I ao quadrado. Mas se você isolar o I e substituir o I por U sobre R, nós chegamos que a potência é o ao quadrado sobre R. Henrique, quanta fórmula, não sei o que, não sei onde usar cada um. Vem comigo para o próximo slide que eu vou te salvar. Nós temos, em resumo, todas essas fórmulas que eu vou colocar aqui, tá bom? E aí nós já vamos discutir ela e vou até cantar uma musiquinha, olha que beleza. P igual ao trabalho sobre o tempo, P igual ao quadrado sobre o R, com o U a gente vai rir, e com o P a gente vai rir ao quadrado. E aí a potência vai ser I vezes U, e aí no final nós vamos ter a fórmula do kit. Olha que beleza, fechou? Fechou. Acompanha comigo a musiquinha que é sensacional. Preste atenção que este jingle você nunca mais vai esquecer. Vamos lá. A potência é o trabalho sobre o tempo. A potência ao quadrado sobre R. Com o a gente ri, com o P ao quadrado. A potência é um cara engraçado. Piu! Kit. Olha que beleza, é um kit de fórmulas para você acertar tudo na tua prova. Então vamos lá, vem comigo para a musiquinha novamente para você não esquecer mais. Simbora, meu povo, vamos lá. A potência é o trabalho sobre o tempo. A potência ao quadrado sobre R. Com o a gente ri, com o P ao quadrado. A potência é um cara engraçado. Piu! Kit. Ai, que beleza. Fechou, né, meu povo? Musiquinha legal que dá para decorar todas as fórmulas aí. E aí depende do exercício, depende do que ele vai te passar no exercício, você vai ver qual fórmula lhe convém usar no exercício. E aí você mata a charada do exercício, mata tudo. Olha que beleza, né? Fantástico, meu povo. Fantástico. Então bora praticar? Então, simbora. Então, ó, pensa nessas fórmulas aqui, decora essa musiquinha, porque vai fazer você acertar bastante coisa no seu vestibular e na tua prova. Tá bom? Então, decorando essas fórmulas, né, decorando a musiquinha, consequentemente as fórmulas, tá com a vida ganha, tá bom? Então, bora pro 1, exercício da FUVEST 2022, saiu do forno, hein? Vamos lá. Um componente eletrônico tem curva característica mostrada no gráfico a seguir. A resistência elétrica do componente na região em que ele se comporta como um resistor ôhmico vale aproximadamente. Outra coisa, resistor ôhmico é quando a resistência se mantém constante, tá bom? Então o que eu tenho que pensar? Bom, eu vou usar qual fórmula aqui neste caso, né, se a gente for ver. Ó, eu tenho a corrente e tenho a DDP. Se eu vou fazer os pontos aqui, né? Eu vou marcar os pontos que dá para encaixar os valores de corrente e DDP, né? Fazer uma coisinha assim. Então eu tenho este ponto, este ponto, este ponto, este ponto. Agora aqui, ó, se você perceber, eu não consigo, ó, eu tenho este ponto, ele sai de um eixo, ó, porque aqui eles estavam se encontrando num ponto só, num ponto fixo, digamos assim, num ponto que a gente consegue marcar direitinho, ou seja, o 0,1 com o 0 com este ponto aqui, o 0,2 com este ponto aqui, 0,3 com esse daqui, o 0,5 com o 0,4 aqui, então seria 1, 2, 3, não, isso aqui está em outra escala, né? E aí se você for ver, a gente consegue marcar alguns pontos, só que chega a partir daqui, ó, que não fica mais exato, se você for ver, portanto, eu só tenho que considerar, ó, o resistor é ôhmico no trecho em que o gráfico é uma reta. Onde ele é uma reta? Neste trecho aqui, ó. Ele segue continuamente. Agora, depois que ele começa a inverter o seu eixo, né? Ele começa a fazer uma parábola, uma pequena parábola. Portanto,
Se eu considerar neste último ponto aqui a corrente como 0,5 e a DDP como 0,4, eu consigo calcular a resistência, mas eu poderia considerar qualquer outro ponto daqui. Tá bom? Mas o importante é, eu já vou pegar este porque tem os valores, tem os dados, tudo bonitinho, tá bom? Então eu sei que o U é igual a R vezes I, eu quero descobrir o R, então U sobre I vai ter que ser igual a resistência, que no caso vai dar 0,8 ohms, alternativa C de cebola. Olha que beleza, fechou, né, meu povo? Fechou o exercício bem tranquilo da FUVEST, né? Então bora pro 2. 2 da Unesp 2018 nos diz o seguinte: uma bateria de smartphone de 4 mAh e 5 volts pode fornecer uma corrente elétrica média de 4.000 mA durante uma hora até que se descarregue. Calcule a quantidade de carga elétrica, kit, tá? Quando ele pede a carga elétrica, ele está falando do Q igual a I vezes T, tá? Que essa bateria pode fornecer ao circuito. Então vamos lá, Q igual a I vezes T. A corrente, ele fala que é 4 mAh, que isso daqui vai ser igual a 4 ampere, porque o milha é 10 a menos 3. Aí eu vou cancelar esse 10 a menos 3 com 10 ao cubo que está aqui. Então vai ficar 4 amperes. Vezes, como tem que estar tudo no SI, né, o tempo em segundos e o I em amperes, uma hora tem 3.600 segundos. Portanto, a carga elétrica é 14.400 coulombs, né? Fechou numa boa, né? Agora na letra B, considerando que em funcionamento contínuo a bateria desse smartphone se descarrega em 8 horas, calcule a potência média do aparelho em watts. Então a potência, desculpa, eu vou ter que calcular primeiro a corrente da bateria, porque ele fala que o tempo são 8 horas, então é 8 vezes 3.600, a carga eu já sei quanto é, 14.400. E aí eu vou calcular a corrente elétrica que passa pela bateria. E aí depois eu vou calcular a potência, porque eu tenho o U, que é 5, e aí a corrente que eu já descobri que é 0,5, portanto a potência 2,5 watts, e aí a carga 14.400 coulombs matou a charada do exercício. Olha que beleza, o Unesp segunda fase, bem tranquilo esse exercício, não é verdade? Então simbora. E outra coisa, se você ficar com qualquer dúvida, mande lá no Insta, @tudo.fácil. Fechou? Então bora seguir. Exercício 3 da Estadual de Goiás 2019. Visando economizar energia elétrica em sua casa, um estudante resolveu trocar as lâmpadas de gás, conhecidas como econômicas, por lâmpadas de LED. As características das lâmpadas de gás estão na tabela a seguir. Quantidade de lâmpadas, e aí tá indo lá. Beleza, considerando que ele troque todas as lâmpadas por lâmpadas de LED de 10 watts, sua economia diária no consumo de energia em kWh será D. Bom, o que eu tenho que pensar? Qual que é a energia gasta com as lâmpadas de gás no total? Né? Vou ter que considerar o valor que eu já tinha, vou ter que considerar quanto que vai ser no final e depois fazer a diferença, certo? Porque, olha aqui, eu vou fazer essa conta. 4, porque são 4 lâmpadas de 40 watts ligadas por 5 horas. Mesma coisa, 2 lâmpadas de 20 watts ligadas por 4 horas e uma lâmpada de 15 watts ligada por 1 hora. Total 975 watts hora, porém como eu quero em quilowatt-hora, eu vou ter que dividir por 1000. Dividir por 1000, chego em 0,975 kWh. Se eu já cheguei nesse resultado, eu posso vir aqui e marcar só que não é a alternativa A. Porque isso aqui é a energia gasta pelas lâmpadas econômicas do gás, certo? Porém, eu tenho que ver as lâmpadas de LED. Tem que ver no total, porque vai ser, vou substituir por 10, todas as lâmpadas de LED por 10 watts. Então, só vai mudar o quê? 4 vezes 10 vezes 5, só vai mudar a potência em si. E aí eu chego em 290 watts hora, porém eu quero em quilowatt-hora. Divide por 1000. Então, de watts para hora, para chegar em quilowatts, você divide por 1000. Para fazer o contrário, você multiplica por 1000. Tá bom? 0,290 kWh. Qual que vai ser a economia? Ou seja, a diferença entre o que eu tinha e o que eu tenho agora. Quanto que eu vou economizar? 0,685 kWh. Portanto, a alternativa D de dado é a correta do exercício. Bem tranquilo, né? E aí ele ainda poderia colocar o valor do quilowatt-hora para a gente calcular e tudo mais. Aí um exercício bem mais legal, mais interessante, que aprofundar mais coisas, mas também ele não falou, então a gente respeita, não é verdade? Então bora para o 4. 4 da Unesp 2020. Tá bom? Tem letra A e letra B. Vamos lá.
Programa Brasileiro de Eticagem tem o objetivo de orientar o consumidor quanto ao consumo e à eficiência energética dos principais eletrodomésticos nacionais. A figura 1 ilustra a etiqueta de um chuveiro elétrico apresentando a tensão nominal de funcionamento e as potências nominal e econômica, potência máxima e mínima, do chuveiro. Em um banheiro foram instalados esse chuveiro C e duas lâmpadas idênticas de valores nominais de 110 volts e 60 watts. Tá bom? Cada conforme a figura 2. Fechou. Letra A. Calcule a intensidade da corrente elétrica em amperes que atravessa o chuveiro e determine a resistência elétrica em ohms desse chuveiro quando ele opera com essa potência econômica. Bom, eu vou ter que pensar a potência, eu tenho a potência e tenho a DDP. Só que eu quero descobrir a corrente, certo? Ó, DDP aqui, a tensão normal, potência econômica, que ele fala ali, ó, potência econômica. Vou descobrir o que? A corrente vale 10 e a resistência eu vou aplicar em P igual a U ao quadrado sobre R. Tá bom? Quero descobrir a resistência, então tá aqui, 22 ohms, você já matou a charada. Bem tranquilo, né? Não tinha nada demais, assim, era só você saber o conceito, aplicar a fórmula e simbora. Agora, na letra B ele pede o seguinte, ó, vamos lá. Considere que as duas lâmpadas desse banheiro fiquem acesas simultaneamente por 30 minutos. Isso daqui é meia hora, certo? Meia hora. E que nesse intervalo de tempo o chuveiro permaneça ligado por 20 minutos. E 20 minutos é 1/3 da hora, tá bom? 1/3 da hora. Operando com sua potência nominal. Fechou? Fechou. Admitindo que 1 kWh de energia custe 50 centavos, calcule o gasto em reais gerado nos 30 minutos desse banho, devido ao funcionamento do chuveiro e das lâmpadas. Bom, vamos lá. Energia pelas lâmpadas, tá bom? Eu tenho que calcular a energia. Beleza? Então, vai ser 2 vezes a potência vezes o tempo. Por que 2 vezes? Porque são duas lâmpadas, tá bom? Então, 2 vezes 60, que é a potência das lâmpadas, vezes o tempo, que é meia hora. Tá bom? Que até eu deixei bonitinho já aqui. Beleza? Beleza. 60 watts-hora. Energia gasta pelo próprio chuveiro, que vai ser a potência do chuveiro, 6.000, potência nominal, tá bom? Vezes 1/3, 1/3 da hora, porque são 20 minutos, tá bom? É a energia 2.000 watts-hora. No total ele gastou 2.600 watts-hora. Só que como ele fala que 1 kW é 50 centavos, eu tenho que passar o valor para quilowatt-hora. Divido por 1.000, chega em 2,06 kWh. E aí eu vou pegar esse valor e vou multiplicar por 0,5 e vou chegar que o custo total será de R$ 1,03. Olha que beleza. Bem tranquilo esse exercício, né? Numa boa. É só você tirar as informações do problema e resolver que tá com a vida ganha, não é verdade? Então bora para o 5. 5 do Enem PPL 2020. Atenção a este exercício. Nos chuveiros elétricos, a água entra em contato com uma resistência aquecida pelo efeito Joule. A potência dissipada pelo aparelho varia em função da tensão a qual está ligado e do valor da resistência elétrica escolhida com a chave seletora. No quadro estão indicados os valores de tensão e as possíveis resistências para 5 modelos de chuveiro. Neste quadro, o valor das resistências é medido a partir da extremidade esquerda. E ele pergunta qual chuveiro apresenta a maior potência elétrica. Bom, para ser a maior potência elétrica, vamos usar essa fórmula aqui, ó, P igual a U ao quadrado sobre R. Por que essa fórmula? Porque eu estou analisando a potência com os dados de DDP e de resistência. Tá bom? Porém, como ele quer com a maior potência, preste atenção para este esquema. Ele quer com a maior potência, eu tenho que considerar com a menor resistência. Tá bom? Então, um chuveiro com maior potência é aquele que tem maior tensão, maior DDP e menor resistência. Ou seja, maior DDP e menor resistência. Maior DDP, qual que é a menor resistência? É essa daqui. Então, a maior DDP para este caso vai ser 127 volts. Ah, Henrique, você não pega o 220, porque lá não vai ser a menor resistência. Tá bom? Então, a resistência de B, então, ó, para 127 volts, a menor resistência é de 3,2 ohms, para 220 é 8. E aí eu vou comparar ali e vou ver que a potência máxima vai ser de 6.050 watts. Tá bom? Porque eu vou comparar a potência de B e a potência de C. Eu vou pegar os dois menores valores, tá bom? Considerando também
o U, o maior. Tá bom? Então vou considerar esses dois aqui e vou ver. Porque como eu tenho esses dois valores de tensão, eu só vou ver qual dos dois vai ter que ter a potência máxima, que no caso vai ser o chuveiro C, e aí se acerta numa boa. Tá bom? Fechou, meu povo? Então bora pro 6. Simbora! 6 da UEMA 2020. A bateria de um celular e seu carregador têm as seguintes especificações. Tá bom. Quando a bateria está sendo carregada em uma tensão de 220 volts, a potência máxima de saída no carregador e sua carga máxima de armazenamento na bateria são, respectivamente, iguais a... Bom, ele quer a potência máxima, ou seja, do carregador. Beleza? Então eu tenho o U, que vai valer 5, tá aqui, ó, o 5 e a corrente 1,55, que ele fala a potência de saída. Então a potência é 7,75 volts. Agora ele quer a carga máxima de armazenamento. A carga é o Q igual a I vezes T. I vezes T. Só que isso aqui tem que estar em ampere e aqui tem que estar em segundo. Certo? Então 1 hora 3.600 segundos. Isso aqui tem que estar em ampere. É 1.650 vezes 10 a menos 3. Carga final 5.940. Alternativa B de belezura. Olha que beleza, bem tranquilo, né? Por que tudo isso? Porque a carga tem que estar em Coulomb. Fechou? Então bora pro 7, meu povo. 7 da Unesp 2022. Simbora. Após comprar um chuveiro elétrico e uma lâmpada fluorescente compacta para sua casa, um rapaz fez a seguinte pergunta: por quanto tempo essa lâmpada precisa ficar acesa para consumir a mesma quantidade de energia elétrica que esse chuveiro consome em um banho de 12 minutos de duração? Para responder essa pergunta, consultou as embalagens dos dois produtos e observou os detalhes mostrados nas figuras. Tá aqui. A resposta à pergunta feita pelo rapaz é: bom, vamos lá, eu vou ter que igualar as energias, certo? Porque ele vai ter que definir, ele vai ter que igualar as energias, porque ele fala quanto tempo precisa para que a lâmpada consuma a mesma quantidade de energia elétrica que o chuveiro. Então, as energias são iguais, e aí eu vou substituir o que? A potência e o tempo. E aí eu consigo descobrir numa boa. Olha que beleza, né? Bem tranquilo. E aí vai ser ΔT 75 horas. Numa boa também esse exercício, né? Bem tranquilo. Bem tranquilo, não é difícil. Não é difícil, não é verdade? Então, bora seguir. Ó, nesse caso aqui, a conta eu fiz em minutos. Tá bom? Fiz em minutos e aí depois passei para a hora. Tá bom? Então, fechou? Beleza, bora pro 8. 8 da Unesp 2021. Tem bastante da Unesp aqui, né? Bom, procurando economizar energia, o Sr. Arthur substituiu seu televisor de LCD de 100 watts por um LED de 60 watts, pelo qual pagou 1.200. Considere que o Sr. Arthur utilizará seu novo televisor em média durante 5 horas por dia e que 1 kWh de energia elétrica custe 0,5 centavos. O valor pago pelo novo televisor corresponderá à energia elétrica economizada devido à troca dos televisores em... Bom, vamos pensar o seguinte. Eu vou ter que calcular a energia economizada por um mês. Por um mês, porque eu vou trocar, então vai ser o quê? Ó? A potência, né? A potência economizada vai ser de 40 watts. Então é 40 watts vezes... Aí eu vou ter que dividir aqui por 1.000, certo? Vezes 5 horas por dia, vezes 30 dias. Por que 30 dias? Porque um mês tem 30 dias na física. Aí, mas tem uns que tem 31, 29, 28, tem 30 dias e fechou. Tá bom? Então, a energia economizada em um mês vai ser 6 kWh ao mês. Tá bom? Porém, a economia mensal é o que ele economizou. A economia mensal dele vai ser de 6 kWh ao mês vezes 0,50 centavos, porque é o preço de 1 kWh. Tá bom? Então, em um mês, ele economizou R$3. Agora ele fala o que? O tempo para a economia mensal pagar o investimento da televisão. Então, você vai pegar o valor da TV, que é 1.200, e dividir pelo valor que você paga, que você está economizando. Portanto, o valor, né, que vai economizar, devido à troca dos televisores, é equivalente a 400 meses. Né? Então, o valor pago para o novo televisor, pelo novo televisor, corresponderá à energia elétrica economizada devido à troca dos televisores em 400 meses. Ah, que beleza, bem tranquilo esse exercício também, né? Numa boa, não achei difícil, bem tranquilo, né?
Bora pro 9. 9 também da Unesp 2022, hein? Tem bastante aqui da Unesp. Bom, uma pessoa comprou um chuveiro eletrônico e, lendo o manual de instruções do aparelho, encontrou as seguintes informações. Tá bom. Após alguns cálculos, essa pessoa concluiu que o autor do manual considerou que os usuários desse chuveiro tomariam em um mês de 30 dias, olha lá, ele fala um mês de 30 dias, tá bom? Mas sempre lembre que um mês na física tem 30 dias, tá bom? Banhos que em um dia teriam duração em média de... Bom, que eu tenho que pensar, a potência é 7.000 watts, que é igual a 7 kW, tá bom? A energia por mês é 42 kWh e a tensão 220 volts, tá bom? É que eu vou descobrir o ΔT por dia, o tempo por dia que eles teriam que tomar. O tempo do banho, certo? A energia eu sei que é 42 kWh e aí a potência é 7 kWh. No caso, aí cancela e aí fica 6 horas por mês. Porém, em 30 dias, você vai ter o quê? Um mês tem 30 dias e uma hora tem 60 minutos. Certo? Porque aí aqui você vai ter 60, isso aqui vai cancelar, certo? Aqui fica 12 minutos por dia. Então ele fala aqui, ó, que os usuários desse chuveiro tomariam em um mês banhos que em um dia teriam duração em média de 12 minutos. Então um banho ali teria em média 12 minutos, que normalmente é o certo a seguir o banho, ou até menos, não é verdade? Então, esse caso aqui, ó, vocês tinham que prestar atenção, é mais com unidade, tá bom? É ver quilowatt-hora ao mês e tudo mais, tá bom? Isso que às vezes complica a parte da física, mas que também, se você resolver passo a passo e entender cada exercício aqui, cada detalhezinho, você ganha a vida em muitos exercícios, tá bom? E bora para o último e também mais difícil, que é da Federal de Uberlândia, do vestibular de 2021. Vamos lá, preste atenção que isso aqui é mais dificinho, tá bom? Geralmente as residências recebem da rede de distribuição elétrica 3 cabos que são ligados ao imóvel, conforme o esquema abaixo. Um deles é chamado de neutro, e cada um dos outros 2 cabos, 1 e 2, apresenta uma diferença de potencial de 127 volts entre ele e o fio neutro, tá bom? Como dispositivo de segurança, os imóveis também apresentam disjuntores que se desarmam caso a corrente demandada pelo circuito ultrapasse o limite de segurança suportável. Com base na situação descrita, letra A, explique por que dispositivos potentes como aquecedores térmicos ou chuveiros devem preferencialmente ser ligados a tomadas montadas com os fios 1 e 2 do esquema. Bom, seguinte, como esses dispositivos potentes demandam mais corrente elétrica, a tensão e corrente são inversamente proporcionais. Ou seja, a tensão U e I são inversamente proporcionais. Logo, quanto maior a tensão, menor será a corrente. E, portanto, o circuito poderá suportar a demanda sem que o sistema de segurança desarme. É uma questão mais chatinha mesmo, né? Deste modo, é sempre melhor optar por circuitos com tensões maiores, como 220 volts, porque aí vai diminuir a corrente, né? Tendo sempre o cuidado de dimensionar bem tanto o condutor elétrico como as tomadas para cargas maiores e os disjuntores para cada circuito. Tá bom? Era um exercício um pouquinho mais trabalhoso, mas que também era bem tranquilo, né? Então, beleza, meu povo? Então, simbora. Bom, letra B de bola. Se numa residência com DDP constante de 120 volts... Ah, outra coisa, essa fórmula aqui é o π, tá bom? P igual a I vezes U, tá bom? I vezes U, por isso que são inversamente proporcionais, tá bom? Bom, porque aqui eu estou analisando potência, não estou analisando resistência, tá bom? Atenção nisso. B, se numa residência com DDP constante de 120 volts for ligado um chuveiro de 3.600 watts, qual o número máximo de lâmpadas de 100 watts que ainda podem ser ligadas concomitantemente ao mesmo tempo ao chuveiro sem que um disjuntor de 40 amperes seja desarmado? Bom, seguinte, P igual a I vezes U. Beleza? A potência máxima vai ter que ser o quê? 120 vezes 40, que é a corrente. Então, a potência máxima é 4.800 watts.
Beleza, então a potência total de lâmpadas vai ser o quê? 1.200 watts, porque vai ser 4.800, que é a potência máxima, menos a potência do chuveiro, que é 3.600. Então, para a lâmpada sobra o quê? 1.200 watts. Porém, cada lâmpada tem a potência de 100 watts. Então, pega esse 1.200, divide por 100, e você vai chegar, então, que o número de lâmpadas que ainda podem ser ligadas concomitantemente ao chuveiro sem que desarme é 12. Então, são 12 lâmpadas que podem ser ligadas juntos ao chuveiro. Beleza, meu povo? Ufa, bastante coisa nessa aula, não é verdade? Bom, e aí encerro a aula por aqui, com mais uma aula concluída com sucesso. E qualquer dúvida, estou à disposição lá no Insta, @estudo.fácil. Beleza, meu povo? Então é isso. Um grande abraço, fiquem bem, muito obrigado e até a aula que vem. Nos vemos lá na nossa próxima aula, tá bom? Grande abraço, bons estudos, tamo junto e até mais. Simbora, meu povo!